nada melhor do que ele, dá licença, Hari, para falar sobre o Bhagavad Gita, esse livro maravilhoso. Que ele vai dar uma introdução de por que conhecer esse texto, essa filosofia, a gente brinca que é a Bíblia do yoga mesmo, né? Livre de crenças, livre de religião, mas por que é importante conhecer esse texto de 5.000 anos? Enfim, ele vai falar melhor sobre isso. Então, boa tarde então para vocês mais uma vez. Como ela já me apresentou, meu nome é Hari. Esse nome Hari é o meu nome de... não é meu nome de nascimento, é meu nome de iniciação. Iniciação é uma espécie de batismo indiano. Eu recebi esse nome há 35 anos atrás, quando eu me tornei monge, fui morar num templo. Era garotinho ainda, 14 para 15 anos, fui morar num templo. E a minha vida, de lá para cá, é completamente outra. É muito gratificante para mim, eu agradeço a Lu, a Gabi por esse convite, né, por permitir que a gente venha aqui falar um pouco sobre o Bhagavad Gita, sobre essa filosofia. O Bhagavad Gita, ele é transcendental, né? A gente sempre diz que não é um livro para ser simplesmente lido. Não é um livro que você leu, que você vai indicar para alguém, lê lá o livro. A pessoa leu, não, é um livro para você estudar. Tanto que é um livro de cabeceira até, já foi de muitos pensadores, Thoreau, Freud, Da Vinci, Emerson. Todos eles liam o Bhagavad Gita, estudavam o Bhagavad Gita, né? Essa palavra Bhagavad, ela vem de uma raiz verbal sânscrita. E Bhaga quer dizer opulência. Porque Deus na Índia também é conhecido como Bhagavan. Né? Bhaga quer dizer opulência. Van, aquele que possui. Então, Deus na Índia também, ele é conhecido por mais de 1.108 nomes, e um deles proeminente é Bhagavan. Então, é muito, muito comum na Índia você ver os indianos orando, Lord Bhagavan. Bhagavan é aquele que possui todas as opulências, né? E quais seriam essas opulências? Né? Na verdade, no mundo material, as entidades vivas, elas querem ter essas opulências, né? O mais rico, o mais belo, o mais famoso, né? O que tem mais conhecimento, ou então o mais renunciante, o yogi que está na montanha. Isso também é uma opulência, né? Então as escrituras dizem que esse nome é um nome apropriado para Deus. Né? Aquele que possui todas as opulências, e ele também é o mais renunciado, porque ele não está pegado absolutamente nada disso. Então o Bhagavad Gita para mim é um divisor de água na minha vida. E a gente veio aqui para falar sobre o Bhagavad Gita, e o tema é muito legal, né? Porque ler um livro de 5.000 anos atrás é forte, né? Agora eu vou contar porque eu escolhi esse tema. Interessante, né? Foi uma coisa muito transcendental. Eu morava não próximo a um templo, mas o meu caminho de trabalho era próximo a um templo. Eu passava sempre quase em frente. E um dia eu vi essa frase na porta do templo, escrito: por que ler um livro de 5.000 anos? E isso ficou na minha cabeça. Eu fiquei muito invocado com isso. Foi forte. Foi realmente muito marcante. E a minha professora de história, minha professora de história, ela falava muito mal. Assim, não mal, mas naquela época, anos 80, hoje não se conhecia nenhum incenso praticamente, né? Era lavagem cerebral, né? Falar dos Hare Krishna, nossa, vai raspar a cabeça, vai virar monge, vai abandonar a família. Então ela falava isso na aula dela. Tome cuidado com os Hare Krishna, você vê uns monges pela rua, vocês se afastem deles. E tanto de ela falar isso, me despertou a curiosidade. Falei, pô. E eu passei e vi essa frase. E lá, nesse cartaz, onde estava escrito por que ler um livro de 5.000 anos atrás, tinha um folder onde tinha tem um verso do Bhagavad Gita, que é um dos principais versos do Bhagavad Gita, quer dizer, Derinosmi, é em sânscrito. Eu vou falar algumas palavras em sânscrito para dar autenticidade ao livro. O Bhagavad Gita é todinho escrito em sânscrito, transliterado para o latim, né, com Devanagari. E foi muito forte eu ver esse cartaz, e lá estava esse verso, estava escrito: Derinosmi yatadehe kalmara jalvananjara tataterhantara prapti dirastrata namuhyat. E esse verso, ele é muito, muito, muito interessante, porque ele é praticamente a essência do Bhagavad Gita, porque ele explica exatamente da mesma forma que a alma, a entidade viva, ela passa do corpo da infância, do nenezinho, a infância, a juventude e a velhice, e da mesma forma ela passará um outro corpo após a morte. E tinham os desenhos, um embrião, um nenenzinho, um jovenzinho, e uma luzinha ficava passando entre essas formas,
essas imagens. E depois até um corpo desfalecendo e voltando de novo. Então ali, quando eu vi essa foto, essa imagem, para mim foi impressionante, porque aí ali eu entendi o processo da reencarnação, da transmigração da alma, que para mim era um tabu. Embora eu era novo, eu já tinha passado por diferentes tipos de conhecimento, né? Já tinha visitado diferentes linhas. Eu sempre fui um buscador, embora garoto, eu já tinha ido para várias linhas, tentar entender esse processo, né, de como as coisas acontecem. Então quando eu vi esse verso, eu vi esse folder, para mim foi muito inspirador. E é um dos principais versos do Bhagavad Gita. Como eu falei, ele explica exatamente a essência da reencarnação, né, que a alma, e isso a gente pode ver no dia a dia, né? Nós não somos mais os mesmos há meia hora atrás, se for imaginar. Amanhã seremos outros, e depois outro. Claro, se tiver um pouquinho de crença da reencarnação, espero que sim. Geralmente quem trabalha com yoga, visita templos de yoga, estuda sobre yoga, ou está interessado no tema, isso é familiar, né? Então essa é uma das bases do Bhagavad Gita. Então o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, ele se dá numa situação muito caótica. A batalha de Kurukshetra, o Bhagavad Gita, ele foi falado no meio de uma batalha, de uma guerra. Olha só, um dos maiores conhecimentos do mundo foi falado no meio de uma guerra. Isso veio também talvez para ilustrar, essa palavra existe, não sei, para corroborar a nossa vida. A nossa vida praticamente é uma guerra, né? O mundo material, nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele dizia que não é um local para um cavaleiro. Sensato. Ele usava muito esse termo, eu achava muito engraçado. Então, outra particularidade do Bhagavad Gita, que ele deve ser ouvido de uma autoridade, né? As edições do Bhagavad Gita, é necessário que ela venha através de uma sucessão discipular de mestre e discípulo. Então nós temos a grande boa fortuna, vocês, eu principalmente, de receber essa edição de nosso amado mestre espiritual Srila Prabhupada, porque ele pertence a uma sucessão discipular oriunda de Krishna. Completamente oriunda de Krishna, né? Se for depois poder aprofundar mais um pouco sobre a cultura e tal, vocês vão entender o que é uma sucessão discipular. Uma vez eu estava dando uma palestra assim, mais ou menos assim, falando sobre o Bhagavad Gita, uma pessoa um pouco desequilibrada. Eu não acredito nessas coisas porque o que o homem tocou já não é muito confiável. Eu falei para ela, a senhora está correta. E errada também. Ela, como assim? Eu falei, a senhora mora numa residência. Ela, sim. Quem fez a sua casa? Um engenheiro, um arquiteto, penso eu. Se você chamasse o Zé da Esquina, provavelmente essa casa ia desmoronar. Então você tem que saber a fonte de onde você bebe. Aí ela ficou atônita, assim, ficou pensativa. E eu falei assim, então a gente tem que saber. Então, se você faz uma edificação com um engenheiro, com um arquiteto, a probabilidade de ela cair diminui. Então, da mesma forma, se você recebe um conhecimento através de uma linha de sucessão discipular autêntica, fidedigna, ela é autêntica. Então não é simplesmente você falar, o homem, depende de qual homem. Então é mais ou menos um exemplo meio material, para você poder entender que não é simples assim, só falar que foi tocado, está contaminado. Não é bem assim. Então o Bhagavad Gita você vai encontrar esse diálogo entre Krishna e Arjuna, e você vai encontrar também um diálogo entre Dhritarashtra e um rei, e seu vidente, que chama Vijaya, Sanjaya. Muito louco, né? A gente escuta muito falar de live. Lá 5.000 anos atrás já estava rolando essa live. Por quê? Esse rei Dhritarashtra, ele queria saber o que estava acontecendo no campo de batalha. Aí ele chama, como ele não poderia ir, estar lá presente, e para ver o que estava acontecendo, ele chamou seu conselheiro, Sanjaya, e pediu, como ele era um vidente poderoso, ele conseguia ver o que estava acontecendo no campo de batalha e transmitir para o rei. Então a primeira live começou 5.000 anos atrás, do Bhagavad Gita. Foi o Bhagavad Gita falado. E como eu estava falando para vocês, ele se deu no meio de uma guerra terrível, briga por espólios de terras, mais ou menos assim, Araraquara
fala que Ibaté é dela. E São Carlos fala que é dele. Aí ele se reúne lá em Rio Bonito e faz uma guerra. Olha que doido. Essas duas dinastias, os Kauravas e os Pandavas eram, por natureza, as pessoas mais santas, mais brahmanes. Todos eles eram guerreiros, kshatras, vinham de dinastias de kshatras, de guerreiros. Mas os Pandavas, eles eram mais devotados, eles tinham um pouco mais de devoção que os Kauravas. Como estava no fim da Dwapara Yuga, quase todos eles tinham conhecimento transcendental, conhecimento de vida espiritual, conhecimento de Deus, conhecimento de quem eu sou, de onde eu vim. Eles eram nas eras mais avançadas, as pessoas tinham esse conhecimento como uma coisa natural delas. Não precisava se estudar muito para entender. Então, o Bhagavad Gita e Krishna, ele sempre aparece no final da Dwapara Yuga, começo da Kali Yuga. O que é Yuga? Vou explicar para vocês. Yuga quer dizer eras. Existem 4 eras. A Satya Yuga, que é a era dourada, a Dwapara Yuga de bronze, a Tetra Yuga de prata e depois a Kali Yuga, finalmente, é a era de ferro. A era onde as pessoas perdem conhecimento espiritual, perdem conhecimento do eu. Então, por isso, de acordo com os textos védicos, sempre na troca dessa era, uma encarnação, um ascensionado, um iluminado aparece para dar um toque para a humanidade. Então o Bhagavad Gita foi falado exatamente nessa troca da Dwapara Yuga para Kali Yuga. E no meio desse conflito, ali, Arjuna, um guerreiro devoto, uma pessoa avançada espiritualmente, um transcendentalista, mas também guerreiro, porque ele era filho de Rainha Kunti. Às vezes Krishna vai se dirigir a ele como filho de Kunti. Vocês quando começarem a estudar o Bhagavad Gita, esses nomes vão ser muito familiares para vocês. Arjuna, ele fica muito pesaroso, porque quando quando ele vai para essa batalha, na verdade ele nem sabe muito bem com quem ele vai se degladiar. Ele pensa que apenas os grandes generais mandam um exército lá para resolver isso e está tudo certo. Mas quando ele chega no meio do campo de batalha, aí ele pergunta: Krishna, ok, me mostre com quem que eu vou me degladiar nesse grande campo de batalha. Aí a coisa fica esquisita. Porque do outro lado lá, ele vê o avô dele, ele vê Dronacharya, que é o mestre de armas dele. Ele vê tios, primos dele, e aí ele fica muito pesaroso. E como ele tem bondade natural do coração dele, que Arjuna é um guerreiro santo, ele fica pesaroso e ele começa a argumentar para Krishna. Krishna, por que eu vou ter que me degladiar numa guerra por apenas terras, espólios? Eu não quero saber nada disso. Né? Ele começa a dar desculpas para Krishna, que é seu quadrigário, que está conduzindo a quadriga dele, né? Krishna, quando Krishna vai conduzir a quadriga de Arjuna, ele diz que ele não vai participar da guerra, ele vai só conduzir a quadriga. E esse desenho aqui é um desenho muito interessante. São 4 cavalos, é o condutor, que é Krishna, Arjuna, que é a entidade viva, e a carruagem. Então existe para dar um exemplo muito interessante sobre a capa desse livro aqui, de como, para vocês poderem entender uma temática muito interessante. A quadriga, aqui ela representa o nosso corpo material, a entidade, nosso corpo material. Arjuna, que está lá, o seu arco e flecha para degladiar, ele é a entidade viva, né, o ser que está habitando o corpo. Krishna, que é o quadrigário, o condutor da quadriga, e as rédeas, que estão ali conduzindo os cavalos, os cavalos representam os sentidos, nossos sentidos funcionais, nossos desejos de querer desfrutar, ouvir, sentir, são nossos sentidos. E a rédea, que está ali, segura pelo quadrigário, ela representa a nossa mente. Então, o que significa? Significa que com inteligência, que quem está segurando a rédea é a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, com inteligência, com conhecimento espiritual, você segura sua mente e você freia os seus sentidos. É muito interessante. Ou seja, os nossos sentidos, ele está constantemente querendo algo. Não tem como não querer algo. Mesmo a pessoa mais renunciada desse mundo material, ela está querendo algo. Ela está querendo a renúncia. E renúncia é algo. Até isso é algo. Louco, né? Mas vou fazer o quê então para matar? Então é mais ou menos assim. Então essa capa, que esse desenho ilustra exatamente isso. Como a entidade viva, ela se entra, ela se enrola, ela se envolve nesse mundo material através dos sentidos e ela se bagunça toda aqui. Aí Arjuna, como Arjuna tinha conhecimento do eu, então ele começa a dar lamentação para não participar da guerra, da batalha. Aí ele
ele fala, aí, ele, depois de toda a lamentação dele, ele vai se lamenta, os guerreiros são apresentados na batalha, e ele fala, ó Krishna, eu não lutarei. E calou-se, ele senta e se cala. Aí Krishna vai começar a falar com ele. Aí Krishna vai dar uma dura nele. Aí Krishna realmente fala, Krishna Uvacha, Sri Bhagavan Uvacha, você vai ouvir essa palavra, a suprema personalidade de Deus disse. Aí ele olha muito duro para Arjuna, falando palavras sábias, você está se lamentando pelo que não é digno de pesar, porque aqueles que têm conhecimento do eu não se lamentam nem pelos vivos e nem pelos mortos. E começa a explicar para ele que na verdade a alma é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, e ela não morre quando o corpo morre. Então Krishna começa a explicar ali a natureza e a diferença entre o espírito e a matéria, e sobre o seu dever prescrito, porque Arjuna ele tinha um dever prescrito de lutar, de degladiar, porque ele era um guerreiro. Então o Bhagavad Gita também ele vai trazer no dia a dia o conhecimento de a gente entender que a gente não deve abandonar os nossos deveres prescritos. E de onde vem os nossos deveres prescritos? É muito doido isso. A pessoa fala, eu tenho a minha missão no mundo, eu tenho a minha sina, eu tenho o meu karma, eu tenho sei lá o que. Isso é muito, muito interessante, que aqui no Bhagavad Gita você vai entender sobre a yoga, sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual a meta da vida, porque eu tenho karma, porque eu me enrolei nesse mundo material, o que está acontecendo aqui. Então ele é praticamente um tratado. Na verdade o Bhagavad Gita ele nem é considerado um livro tão avançado no parâmetro de você entender tópicos mais avançados espiritualmente. Ele é praticamente um tratado, um manual de como você viver razoavelmente bem dentro do mundo material, dentro de uma guerra, dentro de uma batalha, do nosso dia a dia. Então ele vai tratar sobre karma, sobre yoga, sobre a ação, né, sobre a reação, sobre o controle dos sentidos, sobre a entidade viva e sobre a suprema personalidade de Deus. Lá no 10º capítulo, quando chegarmos aqui no 10º capítulo, aí Krishna, no meio da batalha, ele começa a se apresentar para Arjuna dizendo quem ele é. O capítulo é as opulências do absoluto. Por isso que você vai ouvir a música do Raul Seixas, Gita, a canção, é exatamente isso. Né? Eu sou, tudo isso. Krishna se apresentando para Arjuna quem ele é, para ele poder entender que ele estava falando ali com Deus, não com a suprema personalidade de Deus, não com apenas um amigo dele, um condutor da quadriga dele. Então Krishna se manifesta para ele. Né? Porque aí Arjuna fala, Karpanya Doshapahata Swabhava Pritamitron Dharma Samudra Chetra. Ele fala, agora eu estou confuso sobre o meu dever. E eu não sei o que fazer, por favor, me instrua. Aí ele se torna discípulo. Aí ele se posiciona como um discípulo de Arjuna, de Krishna, e pede as instruções. Aí Krishna começa a explicar para ele sobre a yoga, manifestação planetária, quem eu sou. Aí Krishna começa, ok, agora você escuta. Krishna só ficou escutando. É muito legal, porque quando você vai começar a ler, vai ver toda a descrição que Krishna está apenas observando a entidade viva. Né? Porque no mundo aqui assim, o Ocidente tem essa temática de que Deus ele está, tudo é Deus, né? E o conhecimento védico é diferente. Deus ele é apenas observador, ele só está observando a entidade viva nesse mundo material, se enrolando, se dando bem ou mal ou não, de acordo com o karma dela. E esse karma vem exatamente de repetidos nascimentos e mortes, né? Por isso que a gente fala, da mesma forma que você troca de corpo da infância à velhice e da juventude à infância e à velhice, você também vai trocar após a morte, né? De acordo com o conhecimento védico, de acordo com o Bhagavad Gita. E aí nesses inúmeros nascimentos e mortes que a entidade viva vai se enrolando com o karma dela. E aí ela desfruta, ou ela sofre, né? Ou ela nasce bem, mal, num planeta elevado, num planeta complicado, né? Num país desenvolvido ou não. Por quê? Isso é a lei do karma. E essa lei do karma, esse processo da ação e da reação é muito interessante. É um exemplo muito prático de entender. E eu ouvi isso também quando era garoto e para mim ficou muito simples de entender essa filosofia indiana, porque ela ficou muito fácil. Por exemplo, de acordo com com a sua conta bancária, de acordo com o seu cartão de crédito, você tem diferentes facilidades, né? Você pode comprar o que você quiser, você pode se hospedar onde você quiser, morar onde você quiser, comer o que você quiser, de acordo com os seus bens materiais, com o que você tem, mais ou menos. E quando a gente nasce, de acordo com nossos repetidos nascimentos, mas a gente também recebe um cartãozinho, né? O nosso Credit Karma, que chama.
né? E tem gente que tem o black, né? Pô, o cara tá lascado. E tem gente que tem o cartão black, o cara só tem problema. Eu sou um terapeuta também, às vezes escuto as pessoas e as pessoas só têm problema. Agora também é erroneamente pensar que karma é só coisa ruim. Porque tem os gold também, tem o cartão gold, tem um pessoal que tem muito. O karma bom, né? O Elon Musk da vida, os Bill Gates da vida. Mas eles também têm problema, porque você está dentro do mundo material, o mundo material é dual. O problema do mundo material é a dualidade do mundo material. Porque no mundo material, a gente procura prazer, mas não tem prazer. Porque imagine só uma praia linda, maravilhosa, paradisíaca. Pensou? Tem ninguém lá para desfrutar. Tem ninguém lá para nadar, para olhar. Ela não tem prazer. O prazer está em quem vai lá desfrutar dela. Uma mesa, muita coisa para comer, deliciosa, só que você não pode comer nada, nem um doce que seja diabético. Ou não tem ninguém. Então, não tem prazer. Então, esse mundo material é muito doido, né? O prazer está no quê? Está na entidade viva. Por isso que a alma é conhecida como Sat, Tit e Ananda. Sat, ela tem eternidade. Sat, ela é eterna. Tit, ela tem muito conhecimento. Ananda, ela é bem-aventurança. Satit, Ananda. Essa é a natureza da alma. Então, o prazer, ele não está exatamente na coisa. Ele está na entidade viva. A entidade viva que desfruta da mesa, da praia. Uma praia linda, maravilhosa, sem ninguém lá, ela não tem prazer. Então o Bhagavad Gita ele vai explicar exatamente isso. Aqui no terceiro, quarto capítulo, ele vai explicar exatamente como a entidade viva, ela querendo desfrutar desse mundo material, não significa que a gente não tem que ter prazeres, ela se enreda dentro desse mundo material, aí ela se confunde, e quando ela está na batalha, como Arjuna, ela vai esquecer. Ela vai pensar que ela é a causa das suas ações. Aí Krishna também vai lá dar uma outra dura Arjuna, falando, você não é causa das suas ações, você executa as suas ações, e elas acontecem e você não deve se apegar. Aí ele vai falar um verso muito famoso. Matras Pracharsu Kauntenyas Stoshna Sukha Dukada Gamba Painonu Chastanti Tiksha Swa Bharata. Da mesma forma que as estações elas trocam, inverno, verão, outono, inverno, outono, primavera, verão, outono, inverno. Da mesma forma que elas são mutáveis, os prazeres, as felicidades, os ganhos, as perdas também são mutáveis. Uma pessoa sabe, Dira Stratana Murhyati. Murhyati quer dizer ilusão, né? Um Dira, uma alma autorrealizada, uma pessoa que tem conhecimento sóbrio, ela não se apega muito aos ganhos e não se lamenta muito pelas perdas materiais, porque elas vão vir como as estações de inverno e verão. E Krishna fala exatamente esse verso para Arjuna. Matras Pracharsu Kaunteya. Kaunteya, ele se dirige a Kaunteya, porque ele é filho de Kunti. Então é muito legal o diálogo, porque Krishna, às vezes ele dá umas duras, tipo assim, filho de Kunti. Ele fala, filho de Kunti, você é filho de Kunti. Kunti é uma rainha, uma grande rainha famosa, né, de uma grande santa. Então ele fala, filho de Kunti, levante-se e lute. Não se entregue a essas impotências degradantes, elas não condiz com você. Então serve isso também para o nosso dia a dia. Às vezes a gente está numa lamentação, com algum problema, com alguma dualidade, com algo que não está ocorrendo do jeito que gostaríamos, mas levante-se e lute. Porque por natureza, nós somos prósperos, felizes e realizados. Então o Bhagavad Gita ele vem para dar esse toque, para dar esse... Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? O mundo material é complicado, mas dá para ver bem dentro dele, dá para fazer as pazes com ele. Então eu vou ler aqui um verso do Bhagavad Gita, onde... abri exatamente esse que eu acabei de ler. Matras Pracharsu Kaunteya. Matras Pracharsu Kaunteya Stoshna Sukha Dukada Agama Paino Nityas Tantistiksha Swa Bharata. Bharata também é um outro nome de Arjuna, que ele é filho do rei Bharata. Filho de Kunti, o aparecimento transitório de felicidade e aflição, e seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e do verão. Surgem da percepção sensorial. Descendente de Bharata, é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. Aí, eu vou ler um significado do nosso mestre espiritual Srila Prabhupada. Significado dado para o nosso mestre espiritual Srila Prabhupada. Na adequada execução de dever, a pessoa tem que aprender a tolerar aparecimentos e desaparecimentos temporários e transitórios de felicidade e aflição. Conforme o preceito védico, deve-se tomar banho
de madrugada, mesmo durante o mês de Maga, janeiro e fevereiro. Isso é muito comum, né, de a gente acordar de manhã, se banhar. Quando era garoto monge, a gente fez muito isso. A gente tomava banho gelado para melhorar a energia do corpo, melhorar a frequência, melhorar todo o processo de vibração. Apesar disso, o homem que acata os princípios de yoga não hesita em tomar seu banho. A partir dessa natureza, de modo semelhante, um lutador é o princípio religioso dos kshatriyas, ser um guerreiro. Embora tenha que lutar com algum amigo ou parente, como foi o caso de Arjuna na batalha do Kurukshetra, a pessoa não deve se afastar de seu dever. Convém seguir as regras e regulações prescritas nos princípios da cultura védica para que a pessoa possa se elevar à plataforma de conhecimento. Porque somente pelo conhecimento e pela devoção que alguém poderá libertar-se das garras dessas ilusões do mundo material. Os dois diferentes nomes dados a Arjuna são também significativos. Tratá-los de Kaunteya significa aludir a seus grandes laços consanguíneos por parte de sua mãe. E chamá-lo de Bharata significa referir-se à sua grandeza por parte de seu rei Bharata. Espera-se que ambos os lados ele tenha uma grande herança. Uma grande herança implica responsabilidade na execução de seus deveres. Portanto, ele não poderia deixar de lutar. Eu li o verso aleatoriamente, praticamente exatamente o que eu falei no começo. Onde Arjuna, Krishna vai realmente dando esse estoque para ele, dessas dualidades desse mundo material, né, de como você se envolve, se enreda, se enrola aqui nesse mundo material. E o Bhagavad Gita é muito interessante. Eu acho que é um livro para ser estudado. Ele não é um livro, como eu falei, que vai se tornar você um religioso. Ele vai ajudar, talvez, um pouco, né, na sua compreensão de Deus. O conhecimento, eu acho que o conhecimento, quando eu entrei em contato com esse conhecimento védico, eu achei ele muito interessante porque ele é muito aberto. Ele faz você entender, você se compreender como uma entidade viva, compreender que existe alguém controlando, existe um controlador, né? Existe um maestro conduzindo aí a grande orquestra do mundo material. Você vai se tornar um devoto, você vai se tornar uma pessoa, um devoto, não digo um devoto como eu, uma pessoa devotada a algo de acordo com a sua crença, com a sua religião, com o seu berço. Você vai se tornar uma pessoa de fé. Do outro lado do ponto, você teria que negar praticamente tudo. Por quê? Ou você entende a lei do karma existe, ou você nega tudo. Porque se você entender a lei do karma, ou você nega Deus, ou você aceita a lei do karma, você não tem quando escapar. Porque se você aceita que Deus existe, que existe um controlador, você se torna uma pessoa espiritualizada. Ou você nega a lei do karma totalmente, que nada existe, tudo foi por acaso, e está tudo certo. Por quê? Não tem como você andar em dois mundos, porque Deus seria injusto. Se você partir do pressuposto que Deus é justo, se ele é justo, todo mundo teria que ter tudo igual, né? Que raio de país, eu tenho duas filhas. Eu dei a mesma educação, a mesma moradia, tudo, para as duas. E elas traçaram o caminho delas. Cada uma foi para um caminho. Tanto que uma agora mora na Índia, outra mora aqui. Assim temos dois filhos, né? Um leva uma vida mais saudável, outra não. São escolhas. Então, são escolhas. Então, quando você entende esse ponto, ele é muito simples. Porque, então você tem que negar Deus. Ou você aceita a lei do karma, que a lei do karma existe, e Deus é imparcial, a suprema personalidade de Deus ele é completamente imparcial, não tem nada a ver com os seus problemas, porque Deus é imparcial. Da mesma forma que você não tem nada a ver com os seus problemas dos seus filhos, você dá a mesma educação, o mesmo conhecimento, eles fazem o que eles quiserem. E aí eu sou observador deles, eu só observo. Né? Se eles acertarem, errarem, eu estou observando. Se vir e pedir uma ajuda, pai, pisei na bola aí, dá um help aí, faz um pix. A gente ajuda, porque Deus é bonzinho, né? E o pai também é bonzinho. Mas eu não sou a causa da felicidade nem da felicidade delas. Eu não sou a causa. Então, o princípio diz que Deus não é a causa dos nossos problemas, nem da nossa miséria. Foi você que se enrolou, se enredou nesse mundo material. Ele só observa. Ele é o observador. Ele está só observando as entidades vivas. Né? E achei isso muito interessante. Né? Porque se ele fosse a causa, diretamente, então porque um sofre e outro não, um é bonito, é belo, outro na Bósnia, outro na guerra, outro assim por diante. Então ele seria injusto. Então você tem que negar Deus, você tem que tornar Deus. E se você aceitar Deus,
como realmente Deus existe, você tem que entender a lei do karma. Ele existe, mas ele não tem nada a ver com seus problemas. Não é muito louco isso? É um conhecimento muito fácil. E quando eu entendi isso, para mim foi revelador. Né? Eu vim do berço católico e eu não tinha respostas tão claras assim. Realmente. Deus não tem nada a ver com meus problemas. Zero. Ele está desfrutando. Por isso que tem várias... A cultura védica, o Srimad Bhagavatam, tem outra escritura que a gente estuda, que é o Srimad Bhagavatam. Aí nós líamos, ele estudava todo dia de manhã, por anos a fio. É comum nos templos do Hare Krishna. A gente estuda às 5 da manhã, um palestrante mais sênior lê ele e dá um significado dos passatempos mais transcendentais de grandes santos, grandes devotos, grandes personalidades. Né? Ele vai explicar os pontos mais finos, refinados da suprema personalidade de Deus. E um desses pontos diz que por isso que esse nome Krishna é dado a Deus, porque Krishna é o desfrutador supremo. Ele é o desfrutador. Ele não tá, ele só está desfrutando no mundo espiritual. Ele não está muito preocupado com os rolos desse mundo. Mas por isso que ele da mesma forma que eu falei do exemplo dos filhos. Você dá lá a faculdade, dá a casa, dá o carro e dá para ele. Toma, vai lá viver, vai lá ser eu. Porque a entidade viva no mundo material, da mesma forma que às vezes o filho quer ser o pai, geralmente, você pode ver, segue o mesmo time de futebol, segue o mesmo ramo de trabalho, porque ele quer ser o pai. Então essa é da natureza da alma. A gente quer ser Deus. E quem é Deus? Ele é o mais rico, mais velho, mais poderoso, mais tudo. Então ele cria esse mundo material, joga, diz, vai lá ser eu. E a entidade fica sendo eu. E se lasca, o filho às vezes se lasca. E liga para pedir o pix. E a gente também liga para Deus para pedir o pix. Ó pai, vem aí uma casa, uma mulher, um marido. A gente vive pedindo. Então é mais ou menos assim. E ele fica lá desfrutando, dando risada. Vai lá, ó, seu babaca. Então é mais ou menos assim. Então quando eu ouvi esse tipo de conhecimento, para mim foi muito bom, foi muito leve, foi muito fácil de entender. Uma criança pode entender um conhecimento desse. Né? O nosso mestre espiritual, ele era assim, Prabhupada era assim. Quando ele estava palestrando, quem for aprofundar mais depois vai ver, Prabhupada era muito leve, ele era muito tranquilo. Os cientistas às vezes falavam coisas pesadas para ele, assim, e ele... Como é que vocês entendem uma coisa dessa? Ele dava uns sorrisos meio sarcásticos, assim, meio... É como você está explicando que 2 laranjas mais 2 laranjas são 4 laranjas na primeira série, né? Ou no berçário, para criança quando entra na escola. Então, esse conhecimento ele é muito simples. O conhecimento védico é um conhecimento de informação, ele não é um conhecimento de obrigação, né? Que obriga você a entender que você o que você está fazendo aqui, qual é a vida, qual é Deus, é pecado, morrer, você vai para o inferno. O conhecimento védico é um conhecimento de informação, ele te informa. Ó, o negócio é esse aqui, ó. O caminho das pedras é isso aqui. E você faz o que quiser, tranquilo, não tem problema nenhum. Porque o mundo, o pressuposto do mundo material, que o mundo material também, embora ele seja temporário, ele também é eterno. Ele também não acaba. Né? A dissolução, você for entender depois do semideus, a criação, o Senhor Shiva que destrói a manifestação, o Senhor Brahma que cria a manifestação cósmica e o Senhor Vishnu que mantém toda a manifestação cósmica. São muitos pontos técnicos, não é difícil explicar para vocês aqui. Acho que já deu 1 hora já? Alguém quer fazer alguma pergunta, talvez? Eu posso abrir um pouco para alguma dúvida, alguma pergunta, né, alguma colocação, alguma explanação, alguma crítica. Né? O nosso sistema de palestra que a gente faz, a gente aprendeu um tempo assim, a gente faz a palestra, não é um papo aberto, né? A gente palestra, fala todos os temas, depois abre para pergunta, para dúvidas, né, para alguma colocação. E vocês podem ficar à vontade. Não só sobre o tema, mas se quiser alguma pergunta pessoal sobre a Índia, né, sobre os costumes, a gente pode tentar responder, pode tentar clarear para vocês. Tem minha filha aqui também, morou na Índia, se quiser. Sou tímida. Tá nascendo aqui um rarizinho daqui a uns dias. Mais um neto, tem 3? Tem 3, 4? 3,5. 3,5. Tem 3 já na Índia, mais um agora que vai nascer. Ela também teve a oportunidade de morar na Índia, garotinha, a partir dos 10 anos, foi morar para a Índia, para se aprofundar mais. Ô Hari, fala um pouquinho, porque sempre que o mestre, assim como aconteceu com o Prabhupada, por exemplo, né, ele estava lá na Índia como discípulo ainda, aprendendo com o mestre dele, aí ele recebe essa informação, vai para o Ocidente. Chaitanya Mahaprabhu é uma das encarnações de Krishna, há 500 anos atrás, ele disse exatamente isso, que esse canto, esse canto, essa filosofia, esse conhecimento, ele ia
se espalhar por todas as vilas, cidades, aldeias ao redor do planeta, ao redor do mundo. E Prabhupada veio fazer que essa prisão fosse concretizada. E chegou mesmo. Sim, muito fácil. Bom, Hari, segundo assim, o Bhagavad Gita, né, que é o que a gente está focado, o que você acha que a gente aqui, né, enquanto seres humanos normais, que estão buscando mais autoconhecimento, estão buscando melhorar a própria vida, aumentar a conexão com a espiritualidade, qual que é o resumo, assim, o caminho das pedras que bem você trouxe? Para que a gente consiga na prática, né, em pequenas ações do dia a dia, através dos ensinamentos do Bhagavad Gita. Sim, muito boa sua pergunta. Tomar consciência, né? Se você toma consciência que você é uma alma espiritual, primeiro toma consciência. Que eu não sou um mundo, eu não sou material. Né? Ao ponto que você tomou consciência que você é uma alma, que você é um ser eterno, cheio de luz, cheio de conhecimento, né? Tomar consciência. Tem pessoas que demoram um pouco mais para tomar consciência devido aos apegos, devido aos karmas, devido ao nascimento, devido a um monte de coisa. Mas ao ponto que você vai tomando consciência, é automático. Automaticamente você vai levar uma vida mais saudável, você vai procurar conhecimento, seja lá qual for, ou esse, ou o yoga, por exemplo, o budismo, que vai fazer você ficar bonzinho, shanti, tranquilo. São estágios. Aí você vai passando de estágios para estágios. Mas o primeiro passo é você realmente tomar consciência. E é simples. Quando a gente fala que minha mão, meu braço, meu corpo, meu cabelo, meu, quem que é esse eu que está falando? Não estou dizendo eu, mão, eu, braço, eu, corpo. A entidade viva, ela está falando. Né? É eu, a entidade viva. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Essa é a minha natureza. Tomar consciência que eu sou espiritual. O verso, o chavão que tem tudo que é Facebook da vida aí. Né? Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais com uma experiência material. Né? Não o inverso. Tomar consciência. Assim que a gente começar a tomar consciência, automaticamente você vai trilhando caminhos da autorrealização. Né? Essa é a meta da vida, a autorrealização. E qual que é a autorrealização? Saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a meta da vida. Simples, né? Alguém responde? Muito simples. Quem eu sou? Sou uma alma. Simples. De onde eu vim? Eu vim de uma centelha espiritual, eu vim do mundo espiritual. Se eu não sou um ser material, eu vim de uma centelha espiritual. Aí, de onde? Eu vim do mundo espiritual, agora de acordo com a sua fé. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou enrolado aqui, estou preso aqui. O que eu estou fazendo? Simples, eu estou preso aqui. E qual é a meta da vida? Sair daqui. Sair daqui. Simples. Quem eu sou? Já falei, sou mal. De onde eu vim? De uma centelha espiritual. O que eu estou fazendo aqui? Estou enrolado. Qual é a meta da vida? Sair daqui.